Não, tá bom? Assim? Boa tarde, meus irmãos. Mais um domingo aqui, né? Reunidos para aprendermos mais da palavra do Senhor, dando continuidade aos estudos no livro de Atos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem no capítulo 14. Amém? Dando continuidade, né, aos estudos, nós vamos aqui acompanhar a continuidade da primeira viagem missionária de Paulo, né, juntamente com Bernabé. Nós veremos que eles estarão chegando em Icônio, no versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Gostaria de inicialmente, né, compartilhar um pouco do que eu estudei em relação à cidade. Icônio era uma cidade localizada a cerca de 130 quilômetros de Antioquia, né, que nós já estudamos aqui. E ela, o que representava mais ou menos um dia e meio de viagem, seja a pé ou no jumento, né, no burro, enfim, no animal que estaria auxiliando nessa viagem. E algo muito interessante é que essa cidade ela era um importante centro agrário, né, para o Império Romano. E com isso, tinham muitos escritos sobre essa cidade e, portanto, muitas informações, né, do povo que ali vivia. E, de fato, esses escritos eles auxiliaram no entendimento de que realmente havia ali muitos judeus. Havia ali uma sinagoga e um número considerável de judeus naquela cidade. E isso vai ser importante para aquilo que nós estamos aprendendo. Sabendo que Paulo e Bernabé, eles entraram na sinagoga e começaram a pregar o evangelho, assim como nós vemos, né, ao longo de todo o livro de Atos, e que falaram de tal modo que isso acarretou uma grande multidão crendo naquilo que eles estavam pregando, tanto de judeus como de gregos. Ou seja, a mensagem também estava chegando aos gentios, também estavam chegando para aqueles que não eram judeus, né? E no versículo 2 nós vemos: mas os judeus, incrédulos, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Nós vemos aqui que, continuando, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Aqui nós vemos que Paulo e Barnabé, eles decidiram ficar tempo considerável lá, né? Eles não apenas passaram, mas decidiram ficar algum tempo. E tem um motivo disso, né? O motivo deles terem ficado ali era para realmente fortalecer os irmãos daquela cidade em meio a tanta perseguição. Os judeus realmente continuavam naquele processo de perseguir os cristãos, de tentarem de toda forma impedir a pregação do evangelho, impedir que mais pessoas fossem alcançadas, né, através daqueles homens, daqueles irmãos, através do Espírito Santo, né, na vida desses irmãos. E diante disso, eles decidiram ficar ali no sentido de fortalecer a fé daqueles irmãos, para, né, de alguma forma incentivá-los, dizendo que realmente as adversidades são grandes, a perseguição estava grande, mas que haveria um propósito e eles deveriam de fato perseverar na fé para suportar as perseguições que eles estavam ali, estavam surgindo naquela cidade. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Nós vemos aqui algo muito interessante no versículo 3, que eles falavam ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Aqui é algo muito interessante, porque nós vemos o Senhor utilizando a vida de Paulo e Barnabé para realizarem milagres, realizarem grandes prodígios, né? E aqui não fala, mas provavelmente o que estava acontecendo ali eram curas, né? Pessoas estavam sendo... Foi a caixa ou foi o carro? Enfim. E aí muitas pessoas estavam sendo curadas, né? E isso
de alguma forma, estava, como nós vemos aqui, confirmando a palavra da sua graça. Como nós já estudamos aqui no livro de Atos, nós vimos que os sinais e prodígios, eles não possuem um fim próprio. Eles apontam para algo, né? Assim como nós vemos o sinal é aquilo que aponta para algo. E esses sinais e prodígios, eles apontavam para Cristo, né? Apontavam para o Evangelho. E Deus estava usando aqueles homens, realizando esses milagres, para de alguma forma mostrar que a fé verdadeira não era aquela que os judeus estavam falando, em que se apoiava pelas obras, né? Já falava que a salvação era por meio das obras, mas sim pela graça, né? E usava aqueles homens de forma sobrenatural para confirmar isso, assim como nós vemos no versículo 3. Eles falavam ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça. É basicamente isso, né? O Senhor usando esses homens para mostrar que a graça é o que realmente salva e não as obras, como aqueles homens queriam dizer. E, obviamente, isso resultou em mais perseguição, né? Como nós estamos estudando ao longo de todo o livro de Atos, isso acabou resultando em mais perseguição aos cristãos. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Nós vemos aqui que realmente muitas pessoas estavam crendo nesses milagres, o que acarretou numa divisão na cidade, né? Entre aqueles que criam, aqueles que não criam. De fato, muitos judeus, né, se reuniram para perseguir aquele povo, e diante disso, né, surgindo esse grande tumulto, né, se associando às autoridades para tentarem contra a vida de Paulo e Barnabé, né, com o objetivo de acabar com aquilo, com aquela confusão, né? Imaginemos aqui uma cidade totalmente tomada, né, por discussões, por reuniões, né, diante dos milagres e diante das perseguições. Isso fez com que eles começassem a planejar a tirar a vida de Paulo e de Barnabé. E diante disso, né, com a promessa, né, de alguma forma apedrejarem eles decidiram fugir, né, para outras cidades ali próximas, né, na cidade de Listra e Derbe. Algo muito interessante, meus irmãos, é que nós vemos aqui que eles não escolheram martírio, né? Eles poderiam continuar ali e, de repente, sofrer, né, até a morte e morrendo pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. Mas nós vimos aqui que, de fato, não foi o propósito, né? Eles iriam continuar na missão. O próprio Deus, ele usou a vida de Paulo e Barnabé em outras ocasiões, né? E, portanto, de fato, eles iriam continuar a levar essa mensagem. Algo muito interessante no versículo 4 é que Lucas ele vai falar aqui da figura, né, dos judeus, ou melhor, dos apóstolos, né? Mas dividiu-se a cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E algo muito engraçado, muito interessante, né? Que Barnabé não era um dos 12, né? Ele não era um dos 12 escolhidos, mas ainda assim Lucas se refere a ele como apóstolo. E há um motivo para isso, né? Ele não era um dos 12, mas essa palavra poderia ser utilizada no sentido secundário, no sentido de ser aquele enviado para, de alguma forma, pregar o Evangelho, enviado pela igreja local, o que nós temos hoje como missionário, né? Então, por isso que ele aqui também é considerado um apóstolo, ou melhor, um apóstolo. Perdão, também peguei. E como surgisse um tumulto... Não, que nós vimos. No versículo 7, onde anunciaram o Evangelho. Nós vemos que eles se mudaram para as outras cidades e eles foram para continuar a missão que eles estavam propostos a fazer, a realizar, que é pregar o Evangelho. Aquela perseguição não parou nenhum dos dois e nós vamos ver a continuidade disso. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Diante, né, do ciente plano de serem apedrejados, Paulo e Barnabé decidem viajar para uma cidade ali próxima para continuarem na pregação do Evangelho. E aí eles decidem ir para Listra, que era uma cidade a cerca de 32 quilômetros da onde eles estavam, né, da cidade de Icônio, e fugiram para lá, né, dentro da própria Galácia, da região da Galácia que eles estavam percorrendo. E Listra, ela é uma cidade muito pequena,
Era uma cidade em que os soldados romanos aposentados, né, foram para lá morar como uma forma de descanso, uma cidadezinha mais isolada, e que não tinha um grande número de judeus, né? Não tinha uma sinagoga, então não havia ali a região judaica com grande presença. E isso vai ser muito importante, porque eles foram para lá e conseguiram, né, pregar o evangelho para as pessoas de uma forma muito diferente. Não foi como em Icônio, né, que eles entraram para as sinagogas para pregar, mas eles pregavam nas ruas, né? Não tinha ali uma reunião, então eles iam para as ruas, pregavam o evangelho, e diante disso, eles se encontraram com um homem que era aleijado de nascença, né, que ele nunca havia andado em sua vida, era paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. E esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Nós vemos aqui que era um aleijado muito conhecido na cidade, era uma cidade pequena, né? As pessoas se conheciam e ele, de forma bem característica, ele sempre ficava no mesmo lugar, né? Então era bem notório, toda vez que as pessoas passavam, encontravam aquele homem ali. E nós vemos que Paulo, ele olhou fixamente para aquele homem e viu nele fé, encontrou nele fé para ser curado. Algo muito interessante que nós vemos na Bíblia é que não foram em todas as curas que necessariamente houve a presença da fé, né? No próprio livro de Atos, nós vemos no versículo 3, no capítulo 3, perdão, que um aleijado, ele também ficava localizado, né, na porta da sinagoga, e Pedro curou ele, falou que não tinha prata nem ouro, mas que aquilo que ele tinha, ele daria, que aquele homem foi curado, mas era um homem que estava pedindo esmola, né? Ele não estava ali querendo ser curado, não havia fé da parte dele. E é algo muito interessante, porque é uma forma de Deus mostrar que nós não sabemos a forma como ele age, né? Nós não temos a capacidade de colocar Deus numa caixinha e sabermos de fato como ele vai fazer aquilo que aprova a ele. Ele faz como ele quer, conforme a vontade boa, perfeita e agradável dele. E nós vemos no versículo 10 que disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Ou seja, aquele homem sofreu por parte de Deus, né, uma cura completa, né, uma cura que através de um comando, através de uma palavra, né, de Deus através da vida de Paulo, aconteceu uma cura de forma pública, de forma notória, né, e de forma completa. Ele saiu andando, de fato algo que ele não conseguia anteriormente. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Aqui é algo muito interessante, né, do contexto da época. A religião predominante naquela região era a religião greco-romana. E essa religião era baseada nas obras de Homero, né, na figura de deuses que se faziam em forma de homem. Né? Eles tinham as paixões, eles tinham as vontades, né, da mesma forma que os homens têm. E aquela religião era de fato a religião presente naquela cidade, na cidade de Listra. E as obras de Homero, elas serviram, né, como a chamada mitologia grega, como base, né, dessa religião. E nós temos a figura de Zeus, né, como o deus principal dessa religião. E nós vamos ver que isso é importante para o que nós estamos aprendendo. Porque aquelas pessoas, aquele povo, ao se depararem com dois homens realizando tamanhos milagres, né, realizando grandes coisas, eles logo associaram aos deuses que eles criam. Eles acharam que os deuses tinham se feito em forma de homem e estavam ali realizando grandes cidades e grandes milagres, perdão. E algo muito interessante, porque aquela cidade, ela tinha um templo logo na entrada da cidade, que era de Zeus, né, que era o deus patrono daquela cidade. E isso foi feito, né, com base num contexto de uma lenda. Que certa vez, né, Zeus e Hermes tinham descido naquela cidade e estavam à procura de um lugar para ficar. E aí, aquele casal que os receberam, dessa casa, eles fizeram um templo, e era o templo da entrada da cidade. E diante disso, aquelas pessoas ficaram enfurecidas, né?
ficaram eufóricas achando que de fato eram os deuses que estavam ali. Mas nós vamos ver que a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Ou seja, eles chamavam ali Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Eles estavam se referindo aos dois como realmente entidades, né, dos deuses que eles criam. E isso tem um motivo, né? Júpiter é o nome romano de Zeus. E Mercúrio era o nome de Hermes, que era o mensageiro para eles. Então, como Paulo aqui estava com a palavra, pregando, eles achavam e associavam ao deus Hermes. Só que nós vamos ver, né, que o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, ou seja, esse templo que eu me referi aqui em questão a Zeus, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Ou seja, o povo estava tão eufórico, né, com aqueles milagres que estavam acontecendo, e chamaram o sacerdote, né, desse templo para fazerem sacrifícios para Paulo e Barnabé, achando que eles eram de fato deuses. Porém, no versículo 14, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, chamando: Senhores, por que fazes isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Nós vemos aqui que Paulo e Barnabé vão reagir de forma realmente revoltosa, né? Porque aqueles homens estavam querendo atribuir a eles a glória que é dada somente a Deus. E eles rasgaram as vestes, né? Eles, com uma atitude de realmente querer parar com aquilo que eles estavam fazendo, pularam no meio da multidão e realmente logo deixaram claro que, senhores, por que fazes isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Ou seja, eles estavam dizendo que nós somos como vocês, nós somos falhos, nós somos passivos de sentimentos, né, de emoções, e vocês deveriam adorar o Deus que nós estamos pregando, né, e não a esses deuses aí malucos que vocês servem. Vocês deveriam, né, adorar o Deus vivo. Você vai falar alguma coisa? Pecadores, falhos, exatamente. E diferente, né, dos deuses falsos que eles criam, Paulo e Barnabé estavam pregando o Deus verdadeiro, né, o Deus que realmente salva e liberta o homem. E aí eles continuam: e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Ele está falando assim: sabe a chuva que desce do céu? Sabe a colheita daquilo que vocês plantaram? Né? Sabe o sol? Sabe tudo isso que nós vemos? Foi esse Deus que eu estou pregando que criou, que assim o faz. A fartura, né? A prosperidade, a abundância, né? Os momentos de alegria, como ele está falando aqui, vem desse Deus. E aqui é algo muito interessante, porque Paulo ele está pregando para um povo que não tinha qualquer contato com a Bíblia, né? Não tinha qualquer contato com os escritos de Moisés. Era um povo que não sabia, não tinha conhecimento das promessas, né? Então, Paulo utiliza a graça comum. Paulo utiliza aquilo que é possível de qualquer homem conhecer para pregar o Evangelho, para apontar para a mensagem de Cristo. E aqui ele está falando que tudo isso que vocês veem de bom vem desse Deus, né? Vem desse Deus que eu estou pregando. Mas no versículo 18 nós vemos: dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Aqui nós vemos, né, o coração idólatra do homem, né? Mesmo diante de tudo aquilo que Paulo e Barnabé estavam falando, tirando totalmente a glória deles e apontando para Deus,
falando, né, a mensagem das boas novas, ainda assim aquele povo estava sedento por adorá-los, né, por prestar culto a eles, para entregar sacrifícios a eles, somente porque eles fizeram, né, milagres e prodígios em nome do Senhor. E aí nós vamos para o versículo 19. Sobrevieram, pois, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Como nós vimos, apesar de muitas pessoas, né, em meio à multidão ainda terem a vontade de oferecer sacrifícios, a Paulo e a Barnabé, muitas pessoas creram na mensagem que ele estava pregando. De fato, o número de cristãos ali foi crescendo. Por mais que tinham muitos ainda com coração idólatra, a mensagem da cruz estava sendo pregada e pessoas estavam sendo convertidas pelo Senhor. E diante disso, né, não sabemos, né, explicitamente, mas através dessa graça comum, Paulo se aprofundou na pregação do Evangelho, né, e foi pregando a mensagem da cruz, do arrependimento, e certamente muitos daqueles creram na palavra e uma igreja ali foi se iniciando, né, uma pequena igreja, uma pequena comunhão. E quem sabe, né, dentre muitos que se converteram, algo muito interessante da palavra de Deus, né, algo muito profundo, provavelmente ali no meio daquelas pessoas tinha uma mulher chamada Lloyd, né, com uma filha chamada Eunice e com um menininho chamado Timóteo, né, que posteriormente iria ser o outro grande pregador do Evangelho. Porque nós vemos, né, que foi ali em Listra que anos depois Paulo encontrou Timóteo. Provavelmente ele mesmo, né, foi um dos ouvintes dessa palavra em meio àquela multidão, em meio àquela tentativa de adorar homens, né, que foram alcançados pelo Espírito Santo e posteriormente foram usados, né, na pregação do Evangelho. Algo muito incrível da palavra de Deus. E sobrevieram, porém, no 19, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Aqui nós vemos que os judeus de Antioquia e Icônio provavelmente ouviram falar do que estava acontecendo na cidade de Listra. Provavelmente eles ouviram falar que aquele mesmo Paulo que estava ali pregando tinha ido para lá e que muitas pessoas estavam crendo naquela mensagem, que muitas pessoas estavam sendo alcançadas. E diante disso, os judeus se reuniram, não como uma viagem de negócios, não como uma viagem a lazer, mas como uma viagem para parar a pregação do Evangelho, para de alguma forma tentar paralisar Paulo em meio àquilo que ele estava fazendo juntamente com Barnabé. E nós vemos no versículo 19 que de alguma forma eles conseguiram instigar a multidão. Ou seja, eles foram com o propósito, né, de alguma forma, desmentir o que estava sendo ali pregado e conseguiram. Né? E é mais um exemplo na Bíblia que nós vemos como as multidões são de fácil manuseio, né, de fácil influência. Né? Nós já vimos nos evangelhos, né? A mesma multidão gritava Hosana, né? Posteriormente gritou crucificam. Né? Então nós vemos que é mais uma vez aqui a multidão se inclinando a se contrariar, né? A deixar de crer naquilo que eles estavam crendo. E nós não sabemos o tipo de argumento que foi utilizado por parte dos judeus. A palavra não nos traz como que os judeus conseguiram convencer a multidão, mas de fato isso aconteceu. E aconteceu até chegar a um ponto crítico, né, que foi o do apedrejamento de Paulo. Nós vemos aqui que não há menção de Barnabé, provavelmente ele conseguiu fugir, né, de alguma forma. Não temos aqui menção que ele foi apedrejado, mas Paulo sim. E foi apedrejado ao ponto de ser retirado para fora da cidade e dado como um homem morto. Já davam Paulo como um homem morto. E por quê? Nesses apedrejamentos, os judeus não tinham o costume de usar pequenas pedras, né, como britas. Eles usavam pedras maiores, né, pedras como paralelepípedo, enfim. Então, provavelmente, Paulo ficou extremamente machucado, né, desacordado, e foi colocado para fora da cidade. E o fato dele ter sido colocado para fora da cidade, sem ter sido, né, enterrado, sem ter havido ali uma forma de despedida, foi de forma proposital, né, porque isso era algo muito valioso para os judeus. E era uma forma deles dizerem, né, e tratarem a morte de Paulo como realmente repulsa, como algo assim desprezível. Né?
E não há menção aqui de Barnabé, provavelmente ele tinha conseguido fugir. E diante disso, né, como acharam que Paulo estava morto, o colocaram para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Aqui há algo muito interessante, né? Que nós vemos que Lucas já retrata aqui os irmãos, né, da cidade de Listra como discípulos. Ou seja, já eram pessoas que haviam crido, que professavam a fé, que já eram seguidores do Senhor. Havia ali realmente uma igreja constituída. E esses irmãos, eles foram até Paulo, né, encontrarem o corpo de Paulo que estava fora da cidade. E aqui nós não temos a capacidade de saber o que de fato eles foram fazer ali. Mas há duas formas de interpretação. De fato, houve um milagre, né, porque Paulo estava totalmente apedrejado, né, dado como morto, então a situação dele era crítica. Então nós não sabemos aqui se o milagre que aconteceu da parte de Deus foi um milagre de alguma forma preservar a vida de Paulo, né, impedir que ele fosse morto, ou da ressurreição, ou que de fato ele tinha sido morto e Deus o retornou à vida, né, através, né, da oração daqueles irmãos que ali estavam. E trazendo uma linha de interpretação bíblica, nós temos essas duas formas de interpretar o que aconteceu de fato com Paulo. Mas uma certeza nós temos é que ele se levantou e retornou para a cidade andando. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os para permanecer na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Aqui é algo muito bacana, que daqui a pouco eu vou abrir o mapa aqui para tentar mostrar aos irmãos. Eles estavam na cidade de Listra, e para eles retornarem para Tarso e depois para Antioquia, era um pulo, era uma viagem muito rápida. Mas eles decidiram retornar pelo mesmo caminho que eles estavam, né, percorrendo, levando a mensagem do Evangelho. E isso não foi em vão, né? Houve um propósito nisso. E como nós vimos aqui, o objetivo foi fortalecer a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, eles estavam aqui mostrando que a mensagem deve ser levada, os missionários devem pregar o Evangelho, mas também deve haver um discipulado, né? Aqueles irmãos precisam ser encorajados na fé, precisam ser alicerçados na fé. Nós vamos ver aqui agora os 5 pontos, né, que ele tratou aqui nesse retorno, que eles trataram aqui nesse retorno. Eles mostraram que não bastava pregar o Evangelho, mas tinha que revisitar esses irmãos e os organizar como igreja, os organizar como comunidade de fé. E aqui nós vemos a importância da igreja local, como é importante os irmãos estarem reunidos em nome do Senhor. E nós vemos aqui, no versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, ou reanimando os discípulos. Isso aconteceu porque os discípulos eles estavam enfrentando grandes perseguições. Paulo e Barnabé já haviam saído das cidades, mas a perseguição continua. Os cristãos remanescentes ali estavam enfrentando grandes problemas. E eles estavam retornando para, de alguma forma, incentivar, para que eles não viessem a desistir, mas que eles continuassem perseverando. Exortando-os a permanecer firmes na fé. Ou seja, ele estava ali exortando os irmãos, pois a tendência de recuar diante de tamanha perseguição era muito grande. Eu me coloco na pele dessas pessoas, seria muito difícil, perseverar diante de tanta perseguição. Hoje nós não sabemos, nós não temos noção do que é isso, mas infelizmente era muito grande. Ajuda? O terceiro ponto que ele trata aqui no versículo 22. E exortando-os para permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja,
mostrar que os sofrimentos eles são necessários para o cristão. Por quê? Pois produz caráter, né? Porque nos ajuda a perseverar. Deus utiliza o sofrimento das nossas vidas para, de alguma forma, purificar a nossa fé, para, de alguma forma, nos fortalecer. E é isso que eles queriam dizer. Porque através de muitos sofrimentos é necessário entrar ao reino de Deus. Muito diferente, né, do evangelho que nós vemos hoje em dia, que prometem, né, facilidade, prometem abundância, enfim, prosperidade. Não é isso, o caminho é estreito, né? A mensagem é de cruz, e nós precisamos carregar nossa cruz assim como o nosso Senhor. Portanto, ele tinha retornado para essas cidades para falar, olha, é isso mesmo, vocês não creram de forma errada, né? De fato, a vida cristã é uma vida de renúncias, é uma vida de dificuldades, mas glória ao nosso Deus por isso, porque são através delas que, de fato, nós somos forjados, né? A nossa fé vai sendo alicerçada e Deus vai completando a boa obra em nós. E no 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Uma quarta coisa que eles voltaram fazendo era a eleição dos presbíteros, ou seja, a figura do ancião, uma pessoa madura naquele meio de cristãos, que seriam responsáveis de coordenar a igreja, né, de coordenar aquilo que estava sendo plantado. Era de fato uma coisa que já acontecia nas sinagogas, né, na religião judaica, e que eles trouxeram para o cristianismo como algo válido, como algo importante a ser feito também. E eram homens capacitados, né, que trariam de fato uma liderança, exerceriam, né, uma liderança saudável à igreja, espiritualmente. E aqui nós vemos que, aí entra uma outra questão, né, que era por meio da eleição de presbíteros, ou seja, os irmãos que ali estavam decidiam. Hoje em dia nós temos discordâncias, uns creem que é assim, outros creem que foi Paulo e Barnabé que escolheram, né, quais seriam esses homens, mas enfim, o ponto principal aqui é que deve haver homens, né, de Deus liderando essas pequenas, né, igrejas locais. E nós vemos aqui no final do versículo 23 que eles, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Ou seja, eles ratificaram a eleição realizada pela igreja com oração e jejum, como uma forma de consagração, como uma forma de consagrar aqueles homens escolhidos por aqueles irmãos a Deus, né? E nós vamos ver no 24. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalaia. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados as graças de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus, com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Do 24 ao 26, nós vimos aqui que eles relataram novamente a viagem que eles fizeram. E do 27 ao 28, eles fizeram um relatório, né? Eles de alguma forma prestaram conta para a igreja, contaram, né, de tudo que eles passaram, de tudo que havia acontecido. Só um ponto importante aqui que passou, que eu acabei esquecendo de mencionar, é em relação a quando Paulo foi apedrejado. Muitos creem, né, e aí são interpretações, né, diferentes, mas que eu trarei como uma questão de curiosidade para os irmãos, é que muitos creem que foi nesse momento, né, que Paulo estava apedrejado e foi jogado para fora da cidade. Como eu disse, uns creem, né, uma interpretação de que a vida de Paulo havia sido preservada pelo Senhor, mas outros creem que ele havia morrido e Deus ressuscitou. Aos que creem nessa segunda interpretação bíblica, muitos dizem que foi aqui que Paulo viu o terceiro céu, né? Que foi aqui que Paulo visitou o paraíso e aí, posteriormente, veio o espinho da carne para que ele não viesse a se gloriar pelo que ele havia visto. Mas já algo que realmente faz sentido, né? Porque é uma passagem que nós vemos de que Paulo esteve realmente considerado como morto. Só trago a título de curiosidade para os irmãos, tá bom? Mas aqui eu gostaria de encerrar com algumas lições que nós aprendemos nesse capítulo. Primeiro, a importância das igrejas locais, né?
É aqui nesse lugar de comunhão com os nossos irmãos que nós aprendemos da palavra de Deus, nós cultuamos ao nosso Deus, nós compartilhamos da nossa fé, nós somos exortados, né? Nós encontramos um ombro amigo, que nós ajudamos uns aos outros. Então, de fato, a Bíblia aponta para a importância da igreja, né? Enquanto pessoas que creem e que vivem, né, de fato, o Evangelho. O segundo ponto, nós aprendemos que a evangelização ela é fundamental, ela é importante, mas que ela não para aí, né? Que é necessário também o discipulado, né? Deus ele envia missionários, mas Deus também prepara pastores, prepara mestres para continuarem, né, o trabalho de discipulado, de cuidado dos irmãos na igreja. E o terceiro ponto, né, que a perseverança da pregação do Evangelho deve resistir mesmo em meio às dificuldades, né, mesmo em meio às perseguições, né, em meio aos dilemas que sempre surgem contra a igreja. E sempre vai ser até o retorno do nosso Senhor. Né? O Evangelho ele nunca vai trazer paz, porque a mensagem é de cruz, né? Ela aponta para um homem falho, pecador, mas que recebe do Senhor a graça de ser salvo, né? Mediante a fé no nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.